Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, vou esperar vocês entrarem. Oi, Deise, linda. Tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui. A Cleice também entrou. A Cleice, preciso pegar ela pelas orelhas. Brincadeira, chamando atenção ao vivo, né? Como vocês estão? Espero que bem. A Lu linda também. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente começar. Hoje a gente vai falar de um tema quente, né? Falar de questão de peso, de autoimagem, de amor próprio também. De quem é o peso que a gente vem carregando, né? É um tema, assim, que exige um olhar, né, bem amplo para muitas coisas. Ah, eu também, Lu. Logo estou planejando aqui outra imersão aí. E a gente vai continuar. Pode manter a calma. Mas vocês receberam bastante ferramenta, caminharam bastante aí nessa jornada, é só praticar. E a gente tá sempre aqui, né? Juntos, de uma forma ou de outra. Então, como eu trabalho com diversos olhares, eu tava percebendo que eu tava ficando assim, injusto com tudo aquilo que eu trabalho, falar de uma coisa só. Então, hoje eu vou trazer para vocês diversos olhares. Conforme eu for falando, se vocês ficarem meio perdidos, Regiane, peraí, pausa um pouquinho, volta aqui, explica de novo isso, que eu vou trazendo para vocês, tá? Como eu trabalho com o olhar sistêmico, né, que é o olhar da constelação, eu sempre busco ferramentas, técnicas, filosofias que façam sentido com o olhar sistêmico. Na verdade, tudo faz, mas principalmente aquilo que faz mais sentido para mim, né? Na minha caminhada, na minha jornada. Então, a constelação, método Luiz Hay, o renascimento, a massagem reparentalizadora, as cartas projetivas fazem muito sentido para mim. E quando eu fico muito engessada em uma só, eu fico também meio assim. Então, hoje eu vou falar de diversos olhares e conforme for surgindo dúvidas, vocês vão colocando aqui, tá bom? Pode ser assim? Para falar de peso, né? Aqui vou falar de peso emocional, tá? Peso fisiológico, que a gente tem que fazer fisiologicamente aqui na vida prática, em relação à nutrição, em relação à parte que a medicina em si faz, aí a gente vai procurar realmente os profissionais que são específicos nessa área, e que bom, existem excelentes profissionais que fazem isso e que nos ajudam muito, né? Eu já comentei sobre isso nos stories, que a ciência e a espiritualidade estão cada vez mais juntas, embora ainda exista alguma resistência de alguns olhares. Então é importante a gente trazer esse olhar holístico. Então, vou trazer para vocês este olhar, né? Deixando bem claro que é sobre isso que nós estamos falando. Além da questão do peso físico, porque nós enfiamos o pé na jaca de vez em quando, ou todo dia. E ao invés de eu trazer um sermão do que tem que comer, disso que aquilo, eu não sou especialista no que tem que ou deveria fazer, então, tá? Deixar claro que a gente está falando sobre outros aspectos, outros olhares e que sim, influenciam muito na nossa vida prática, mesmo que a gente não tenha nenhuma noção. Mesmo que a gente não tenha nunca ouvido falar de constelação na vida, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar que a questão conforme foi o nosso nascimento, a nossa gestação, a concepção influencia na nossa vida. Mesmo que tudo isso.
tudo isso influencia. Tudo isso tá aqui, sempre, 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 né? Porque nós somos o mesmo ser, as mesmas células, embora elas, né, vão aí trocando e nos mantendo aqui, nós somos essa mesma essência. Então, no olhar da constelação, quando a gente fala de peso, né, da obesidade, quando a gente fala de sobrepeso, vem muito daquele olhar que o que eu estou fazendo pelo meu sistema, o que eu estou tomando para mim que não é meu. Porque geralmente a gente tem uma dificuldade danada de tomar pai e mãe, né? De incluir pai e mãe no nosso coração, de dar amor, de dar um bom lugar, né? Esse dar amor é aqui dentro, a gente sabe, vocês já devem ter cansado de me ouvir falar, né? Que muitos de nós só tivemos, né? Genitores, mas existem os pais secundários, mas no olhar da constelação nós olhamos para os genitores. É esses a quem nós temos que dar um lugar. E no olhar da constelação, geralmente, não dá para generalizar, geralmente quando nós temos problemas com peso, nós estamos então olhando para alguém que é excluído, olhando para alguém que nós rejeitamos. E geralmente essa pessoa é a figura materna. Não necessariamente a minha mãe aqui, né? Mas pode ser uma avó, uma bisavó, uma primeira mulher lá do meu sistema que foi rejeitada, que não foi incluída. Então, muitas vezes eu tenho uma relação excelente com a minha mãe, mas estou emaranhada lá com uma bisavó, uma trisavó. Então, dentro do olhar sistêmico a gente fala disso, mas quando a gente fala de mãe, não tem como falar de mãe sem falar de pai, porque um não existe sem o outro. Uhul! Né? A gente tem que lembrar disso. Para estarmos aqui, precisamos dessas duas figuras essenciais para a nossa vida. E também tem a ver, muitas vezes, com a falta desse masculino, com a exclusão do masculino. Então, dentro da constelação, muitas vezes a gente fala, né? Quando a gente não dá o lugar no nosso coração para alguém do nosso sistema, nós vamos dar um lugar no corpo. Então vai refletindo aí, né? Quem na minha família, eu já fiz um post sobre isso, falei mais ou menos isso, né? Quem na minha família é excluído, quem na minha família eu estou excluindo. Oiê! Tudo bem? Quem na minha família eu estou excluindo? Quem no meu sistema eu ainda não dei um lugar? Então, nesse olhar sistêmico, é muito importante a gente olhar para isso, né? Quantas mães no meu sistema foram excluídas? Quantos pais no meu sistema foram excluídos? E pais, aqui estou me referindo ao masculino e ao feminino, tá? Então, isso é importante a gente trazer esse olhar, porque se existem várias técnicas, e se eu trabalho com várias técnicas, eu preciso trazer isso para vocês. Outra coisa, quando a gente fala de compulsão alimentar, né, que vem muito, vem dessa parte do que? Do nutrir, da parte da compulsão, pode estar muito ligada também não só ao nutrir do peito, né, que nós somos ali, o primeiro nutrir que é a mãe, né, desde o cordão umbilical, mas o pai está fazendo parte desde sempre, desde a primeira célula que se multiplica, né, ali a junção das duas células e vão se multiplicando, tudo aquilo que a nossa mãe sentiu até o nosso nascimento, mas também vem dessa questão do masculino, né? É o masculino que traz pra gente o sustento. Lá na Era do Gelo, o que a gente aprendeu, né? Que os homens da caverna saíam para caçar e traziam a caça para a família, né? Para a mulher e para os rebentos ali, né? Então, a questão da compulsão também pode vir por conta desse olhar do masculino, desse olhar dessa falta que em algum momento, por alguma circunstância, nós, criança, entendemos que não teve ou que realmente não teve porque o pai partiu muito cedo, ou porque não estava aqui do lado, enfim, ou porque nós trazemos memórias lá de trás, né, memórias de guerra, de muitos homens que morreram
lá na guerra, né? Então é importante a gente olhar para isso com este olhar, tá? Então vai pensando aí, né? Estendendo o olhar, né? Aonde no meu sistema, olhando para isso, nesse meu desejo, nessa minha ânsia. Isso não é só, hoje eu tô falando da compulsão alimentar, mas para todo tipo de compulsão, tá? Então, aonde em mim está faltando dar um lugar no meu coração? Quem do meu sistema está sem um olhar para que eu possa incluir? Outra coisa da obesidade, do excesso de peso, ele fala muito da agressividade. Além de falar desse nutrir de pai e mãe, fala também da agressividade, principalmente da autorrejeição. O que em mim eu rejeito? Então, a obesidade fala dessa raiva incutida que nós temos de nós mesmos por algo que aconteceu. Vou falar mais sobre isso porque a raiva é uma das sensações assim que mais faz com que a gente engorde e porque faz com que a gente se mutile, né? É importante a gente olhar para isso. Eu estava lendo um livro aqui de constelação, né? Que é tantos livros, só deixa eu pegar algo aqui, né? O que Bert fala, o que a Sophie fala. Por incrível que pareça, a Sophie, no livro A Própria Felicidade, ela propõe um exercício, né? Falando do olhar da mãe para a mulher ir na frente do espelho despida, né? Eu entendi dessa maneira, não está escrito exatamente assim, mas eu entendi dessa maneira até por conta do método Louise Hay. Já ensinei isso para vocês lá na Reconexão Interior. Quem estava lá sabe do que eu tô falando, né? De ir lá na frente do espelho, despida, e aí olhar para esse corpo, olhar para essa criança interior e dizer para essa criança: é tudo da mamãe, né? E aí entregar isso. Então este é um bom exercício, já estou entregando aí para vocês um exercício sistêmico poderosíssimo. O exercício do espelho, mais o exercício sistêmico. Então vocês imaginam aí o tamanho da cura que tem nesse exercício. Então, este é um bom exercício, principalmente para quem já está nessa caminhada junto comigo, entendendo a importância de se reconhecer, de fazer o exercício do espelho. Esse é um exercício maravilhoso, de ir na frente do espelho, olhar para isso, né, e dizer que isso é tudo da mamãe e fazer um movimento de entregar todo esse peso, de entregar tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que você vem carregando por tanto tempo para sua mãe ou para o seu pai também, né? Para aqueles que nos geraram aqui. Então, isso vem falar dos pesos que a gente vem carregando. Quando a gente é criança, geralmente, e isso não precisa ser criança, né? Todo tempo, nós temos aquela sensação assim, né? Antes eu do que o meu papai e a minha mamãe, né? Antes eu adoecer, antes eu sentir dor do que o meu pai e minha mãe. E aí a gente acredita que nós damos conta de resolver assuntos de adulto, né? Assunto de gente grande, assunto de pai e de mãe. E aí a gente vai pegando isso pra gente, achando que a gente tem que dar conta, né, das questões, principalmente das questões de relacionamentos dos nossos pais. Nós não somos amigos dos nossos pais, temos que olhar muito para isso. Nós somos filhos e nos colocar aonde? No nosso lugar, no lugar de filhos, né? Nós não temos que ficar ali olhando para a relação dos pais como salvadores, porque nós não somos, nós somos frutos dessa relação. E como eu costumo dizer nos meus atendimentos, eles que lutem. Quando a gente olha para isso e olha para a relação deles, esses pesos que nós estamos carregando por eles, nós devolvemos e dizemos: vocês dão conta de carregar, né? Aqui eu sou apenas filho. E se colocar no nosso lugar. Então a criança, esse é o movimento do amor cego, né? Ou acontece algo, principalmente nas questões de abuso. Falo muito pouco aqui de abuso, enfim, por respeito e por N coisas que fazem sentido para mim não falar tanto, né? Muitas vezes a criança que passou por um abuso na infância, enfim, ou até mesmo já adulto, ele guarda isso, não conta para os pais, né?
pelo medo, principalmente quando a criança sofre uma ameaça, né, que o pai ou a mãe vai morrer, ou que o pai e a mãe vai deixar de amar essa criança se souber disso. Então isso é um peso muito grande para a gente carregar. Então vem de muitos olhares, é importante a gente olhar para isso. Hoje eu pretendo passar assim um pouquinho de cada, que eu quero fazer uma vivência bem legal com vocês. Dentro do olhar aqui da metafísica, Louise Hay, tudo aquilo que a gente gosta de trabalhar também, né? Nós falamos o quê? Que a gordura é um casulo, sabe? É um casulo que nos protege. Falar de sobrepeso, de obesidade, é falar da real do sentimento de proteção. Essa criança, esse ser que existe dentro de nós, ou adulto mesmo, né, que por alguma situação começou a engordar, ele está se sentindo desprotegido. Ele está se sentindo numa sensação de insegurança muito grande. Isso em qualquer área da vida, não precisa ser numa área específica, em qualquer área da vida. Então, quando a gente olha para isso, né, a Cristina Cairo, até postei hoje esse pedacinho que a Cristina Cairo fala aqui, né, a obesidade, a gente vai engordando e fica gordinho e macio como um colo da mãe, né? E eu falo muito isso para vocês no trabalho da massagem reparentalizadora. A importância da gente é reparentalizar, ressignificar esse colo, ressignificar esse nutrir, para que a gente possa estar aqui na vida. Então, a Louise fala assim, quando a gente tá, né, com essas questões de obesidade, a gente precisa olhar aonde em nós estamos ainda com a necessidade de nos sentirmos protegidos, aonde nós estamos nos sentindo ameaçados. Em que lugar? Em que situação? Em que momento isso começou, né? Isso também vem da nossa dificuldade de dizer não. Eu sempre posto e falo isso para vocês, né? Você pode dizer não e ainda assim continuar sendo amado. Isso vem das expectativas que nós criamos em relação às pessoas, né? Nós acabamos nos frustrando, achando que as pessoas gostariam que a gente fosse de X maneira e vamos esquecendo da gente mesmo. Então, que a gente possa cada dia mais estar aqui inteiros em nós, lembrando que, né, eu preciso olhar para mim, entender e atender as minhas necessidades, para então depois, né, se isso atende o outro, ok, se não atende, o que a gente pode fazer para trabalhar com isso, né? Então, tá muito ligado a isso também. Geralmente, a obesidade vem daquela criança que teve que aprender a ser boazinha sempre. Então, ela vai engolindo tudo, né? Ela vai engolindo a dor, ela vai engolindo a alegria, ela vai engolindo o sofrimento, ela vai engolindo, e daí ela vai engolindo junto com a comida, tudo isso o tempo todo. E aí fica muito difícil da gente estar aqui, né, inteiros, dentro desse sentido. Então, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Dentro dessa necessidade de proteção, um dos maiores medos, né, que é aquilo que a gente estuda muito na constelação, que é uma das leis sistêmicas, que é o pertencimento, que Bert fala, né, onde tudo e todos que um dia fizeram parte têm o direito de pertencer. Então, a gente tem muito medo de ser rejeitado. Só que o que acontece é que a gente se auto-rejeita. A gente se critica tanto, a gente se julga tanto, que a gente mesmo causa isso em nós. Então, o quanto nós também precisamos olhar que não é só os pais, não é só o agressor, não é só aquele professor, não é só o amigo que faz bullying, não é só o relacionamento abusivo, não é só isso. Sou eu também. O quanto eu olho para mim e me reconheço, o quanto eu olho para mim, me amo e me respeito, porque o meu corpo, ele corresponde àquilo que está aqui, nos meus pensamentos, porque os meus pensamentos criam a minha realidade. E quanto mais eu me critico, quanto mais eu acredito que meu corpo é feio, quanto mais eu acredito que
a minha barriga, né? Mulher é cheia das barrigas, que não gosta de falar de barriga, né? Quanto mais eu acredito que a minha barriga é grande, é feia, é mais isso que eu vou trazer para mim, né? Eu tô focando aonde? No negativo. Eu tô esquecendo de olhar para o meu corpo e reconhecer que ele é o veículo que tá aqui, que conduz a minha vida e que realmente me protege. Então, muitas vezes o nosso corpo nos protege de nós mesmos. Então, é importante nós olharmos para isso, né? Porque senão a gente fica só procurando, né, quem causou e esquece que nós também fazemos parte disso, né? Quando nós não nos amamos, quando nós não nos reconhecemos, quando nós temos problemas de autoaceitação, nós também podemos nos agredir dessa forma. E o corpo, então, vai se proteger de alguma maneira, né? Porque ele não quer que o nosso corpo, ele não quer que a gente fique doente, ele não quer que a gente se maltrate, mas ele precisa se defender. Ou ele vai se defender trazendo dos sintomas e doenças, ou ele vai se defender ficando grande, né? Para que ele dê conta de acessar tudo isso. Não tô aqui romantizando obesidade, não tô aqui falando que é certo, que é errado, lembrando sempre disso. Tô trazendo esse outro olhar que é muito importante também. Dentro desse sentido, é importante a gente trazer esse olhar, né? Do aprender a se amar, do aprender a se reconhecer, de fortalecer primeiro essa pessoa que eu sou aqui hoje, para que eu possa olhar lá para as minhas dores do passado e então começar a ressignificar isso. Eu gosto muito de trabalhar a criança interior, mas eu sempre trago antes, principalmente esse olhar da Louise Hay, de se colocar aqui, de aprender a se amar. Porque quando a gente começa a liberar essas emoções, a liberar essas imagens, a liberar todas essas memórias, automaticamente também essas células de gorduras, elas vão sendo liberadas. Só que exigem de nós ainda um bom exercício de disposição, né? O método Louise Hay sempre fala, agora eu estou disposto, ou seja, eu escolhi e vou fazer aquilo que se requer. Porque não basta apenas eu escolher e ficar, né, paradinho no lugar sem fazer aquilo que se requer. Isso é muito importante. Daí eu comentei com vocês que eu ia falar das 4 principais emoções que fazem com que a gente engorde muito, né? Medo, raiva, tensão e vergonha. Um é a máscara do outro aí. Isso vai depender muito do sistema de cada um. Vai depender muito do corpo de dor, né? Que é da história, do trauma, de tudo aquilo que a pessoa traz. E quando a gente começa a ir lá na escala vibracional, de perceber tudo isso, a vergonha, ela é a carinha da culpa, né? Então é uma vibração muito baixa, que muitas vezes é difícil da gente identificar e que ela vem mascarada aí de outras coisas. Então o medo também, ele é a criação da nossa cabeça. E ele também é algo real que existe aqui, né? Perigo de vida, por exemplo, você vai pular de um penhasco, né? Você sabe que você vai se estrupicar lá embaixo, porque tem a lei da gravidade, né? Subiu, vai descer e vai e vai se machucar se você não tiver com algo que proteja a sua vida. E o medo, além da criação da nossa mente, é algo que a gente é instintivo, que todo mundo sente, todo mundo vai sentir. Muitas vezes as pessoas falam, né? Como que eu vou acabar com o medo, eliminar o medo? O medo é um grande aliado na nossa vida. Quando eu olho para ele e falo, ok, tô entendendo o que você tá querendo me dizer, mas agora eu posso ir além. Agora, quando ele vem e me domina, quando eu não quero olhar para aquelas coisas que me machucam, quando eu tenho medo de olhar, quando eu acho que não é ali o caminho, ele cresce, fica muito grande e a gente já sabe quais são as consequências de tudo isso, né? E a Louise fala assim que o medo é o oposto do amor, né? O medo é a não confiança na vida.
nessa vida que flui aqui dentro da gente, que veio lá dos nossos pais, de todos os nossos antepassados e que respira aqui dentro da gente. Se a gente saísse aqui do cabeção e começasse a confiar na vida, nessa respiração, nessa inteligência que respira aqui por nós, porque eu não preciso mandar um comando aqui dentro, olha, respira. Eu não preciso ficar pensando que daqui 1 milésimo de segundo eu vou ter uma respiração ou não, né? O nosso corpo, essa inteligência, esse algo maior que existe dentro do corpo de cada um de nós, respira automaticamente. Se nós confiássemos na vida, em Deus, no universo, naquilo que faz sentido para você, como nós confiamos na nossa respiração, a nossa vida seria totalmente diferente. Então, do medo vem a insegurança, né? Que é o medo de não ser aceito, o medo de não ser capaz. Muitas vezes a gente, quando tá com um pouco mais de sobrepeso, a gente se sente inseguro, né? Acha que não vai dar conta. Ou vem lá da criança, lá de trás, que tinha que andar pisando em ovos, né? A gente fala muito disso, daqueles pais que eram muito rígidos, ou daqueles pais que, porventura, tinham algum vício que se tornavam violentos, então a gente tinha que aprender a andar pisando em ovos, né? Esse é uma das máscaras do medo. O pânico generalizado, né? Como eu já falei para vocês, né? Que aí vem de traumas transgeracionais, que vem lá de dentro do sistema, o medo de ser assassinado, sistemas que teve muita morte trágica, muitas pessoas que cometeram suicídio, tortura, mulheres, né? Agora a gente tá voltando aí na era de falar das bruxarias e tudo mais. Quantas mulheres tiveram medo, grandes mulheres e grandes homens também tiveram medo de morrerem queimados, né? Por conta dessa sabedoria que existe dentro de cada um de nós. Os traumas sexuais, né? A questão do abuso psicológico também. Aquilo que se você não fizer, você vai apanhar, porque não é assim, porque menina boazinha não faz assim, porque menino bonzinho não faz assim, e por aí vai, né? E os pós-traumas também, né? Um acidente de carro, um grande susto, uma cirurgia, algo assim. Então, tudo isso vem colaborando aí dentro da máscara do medo. O medo do abandono, que é uma ferida emocional muito grande, que vem lá da concepção, muitas vezes. Por isso que a gente trabalha muito isso no renascimento, na massagem reparentalizadora. O quanto essa criança interior se sentiu sozinha, o quanto essa criança interior se sentiu bem-vinda e amada para chegar aqui, o quanto ela se sente bem-vinda e amada pelos amigos, pelo parceiro, enfim, o quanto essa criança também vem procurando tudo isso, né? E esse medo grande de ficar sozinho. Então essa é uma das feridas da criança interior, que vem junto com esse medo existencial, né? Se a mãe teve muito medo de perder o bebê, se já veio uma mãe que teve vários abortos e aí ficou com aquela criança e ela tem aquele medo de perder, isso também gera uma ansiedade muito grande no bebê e vai trazendo para nossa vida tudo isso, né? Ou quando a gente percebe que parece que na vida não tem sentido nenhum, e aí o que a gente vai fazer? Encontra o sentido, encontra nada, né? O sentido na comida, enfim, né? Achando que isso vai amenizar e na verdade tá gerando muito mais coisas. A gente também, quando fala de medo, a gente fala o medo do controle, o medo de perder o controle, que está atrelado à raiva, o medo de ser controlado por alguém, o medo de assumir o controle das coisas, de assumir a responsabilidade. Muitas pessoas engordam porque elas acreditam que se elas estiverem fora daquele padrão que ela criou ali na cabeça dela, ela não vai conseguir, né, que alguém olhe para ela e valide ela então ali, porque ela tem muito medo, muitas vezes, do sucesso. A gente já trabalhou isso em algumas, inclusive acho que foi na reconexão interior, né? A questão do medo do sucesso, medo do casamento, medo de compromisso.
E os medos sexuais, que já falei umas 10 vezes já hoje, eu acho, que são os abusos, são as intenções de abuso, são as percepções que essa criança entendeu, que essa pessoa entendeu, são os olhares de quando essa adolescente tá, né, aí desabrochando para a vida, o quanto ela se sente constrangida com o próprio corpo, com os olhares, quando um homem, sei lá, assovia para uma mulher na rua, ou quando uma mulher mexe com um homem, porque mulher também assedia, tá? A gente tem que olhar para isso também, né? O medo de se parecer atraente, aquele medo que vão incutindo na nossa cabeça, né? Que não pode usar roupa assim, que não pode isso, que não pode aquilo. E a gente vai criando isso, vai ficando lá no nosso inconsciente essas mensagens. Então a raiva também está muito incutida em nós, dentro de tudo isso aqui que aconteceu, desses traumas, desses acontecimentos, enfim, dessa criança que ficou com raiva da mãe, porque às vezes veio um irmãozinho, ficou com raiva da mãe porque arrumou um parceiro, ficou com raiva do pai porque arrumou um parceiro, tem raiva do pai ou da mãe porque sabe, né, de segredos dos adultos, e aí ficou com aquilo. E essa raiva, na verdade, ela vai incutindo nela, porque nós aprendemos em algum momento que a gente não pode sentir raiva do pai e da mãe, né? E aí, então, a gente engole tudo isso. E a raiva é um sentimento também normal. Todos nós temos esse sentimento. Podemos, sim, sentir o que a gente precisa sentir e liberar. A raiva, ela é um sentimento prejudicial quando a gente se nega a senti-la, se nega a processar ela e liberar, né? Causa doença, causa câncer, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou outras vezes. A tensão é a manifestação física de tudo isso, da raiva, do medo. Ela é muito confundida com a angústia e com a ansiedade, mas a tensão é aquilo que a gente sente mesmo no corpo, é a manifestação física de tudo isso que a gente sente. Então, às vezes a gente está muito apreensivo e naquela coisa assim, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Então eu preciso me proteger porque parece que sempre vai acontecer alguma coisa. E a vergonha, como eu já comentei no início, ela tá muito atrelada ali à culpa, né? Essa criança que se esconde de algo que aconteceu em algum momento na vida dela, ou então se culpa por não ser perfeita, se culpa por não alcançar, né, aquela perfeição que os pais ou alguém queria, que ela idealizou, se culpa por não ser, né, uma boa mãe, uma boa esposa, acredita, né, que não é. Então a gente precisa trabalhar também esses olhares, né? E para trabalhar em relação como a gente trabalha isso, como que a gente processa isso, é jornada. Tem que ter paciência com tudo isso. É um corpo de dor de cada um, é aquela vivência de cada um, mas principalmente trabalhando o reconhecimento de si mesmo, entendendo que o passado acabou, que ele não tem mais poder, né? Muitas vezes a gente está trazendo aí cargas emocionais de muitos anos. Pode ser assim? Pode, eu sempre falo isso para vocês, mas também há quanto tempo você está no mesmo padrão mental e o quanto que você está disposto a mudar isso, a reconhecer que quando você começar a mudar, suas relações vão mudar, seu relacionamento vai mudar e que também o seu corpo pode mudar, né? Inclusive no método Louise Hay a gente tem uma mentoria que chame Mude Seus Pensamentos e Perca Peso. Por quê? Não é só o peso físico, mas principalmente esse peso emocional que a gente vem carregando, dessas imagens que a gente vem criando da gente mesmo, das pessoas e das situações. Então é importante a gente olhar para isso, né? Uma das afirmações positivas que a Louise sugere, né, dentro desse caso, eu aceito o meu próprio amor agora e encontro prazer e alegria em ser quem sou, né? E o quanto isso está ligado com essas questões de procurar esse prazer na comida, esse prazer nos excessos, né? E não se reconhecer.
Eu falei para vocês no início daquele exercício do espelho, que recomendo mesmo que vocês façam. Eu já comentei com vocês algumas vezes, né? Eu fiquei bastante acima do peso, agora eu tô voltando aí a equilibrar. E uma das coisas que me incomodava muito era a barriga, e quanto mais eu focava na barriga, mais a barriga crescia, né? Quando eu comecei nesse movimento de reconhecer o meu corpo, de agradecer, de entender tudo que estava acontecendo, da importância que o meu corpo estava trazendo, né? Do quanto eu precisava, então, ficar muito grande para me proteger de tudo isso que estava acontecendo, eu comecei a trabalhar e reduzir assim drasticamente, reduzir até mais do que quando eu estava fazendo um tratamento estético, que inclusive gastei horrores e não resolveu. Então é importante a gente olhar o quanto que os nossos pensamentos, que os nossos julgamentos fazem na nossa vida. Então, trabalhar essas questões de emagrecimento é trabalhar muito além daquilo que a gente acha que está aqui na vida prática. É trabalhar de uma forma sistêmica mesmo. Trabalhar emagrecimento, e o emagrecimento, na verdade, não quer nem dizer que você vai emagrecer, porque muitas vezes o seu corpo precisa ainda que você esteja ali um pouquinho mais na sua estrutura, né, dessa forma. Não que, claro que o seu corpo não vai te colocar numa imobilidade, né, isso é real, inclusive tem bastante gente falando isso, da comunicação com o corpo e tudo mais, mas o quanto esse corpo precisa, às vezes você está passando num momento de dificuldade, sei lá, de muitos desafios, então quanto você precisa estar forte para isso, né? Forte física e mental, não é só forte aqui fora. Então são coisas que a gente precisa trazer os olhares. Numa live é muito amplo, né? Não é como num atendimento individual que a gente olha para a questão pessoal da pessoa. Então hoje eu trouxe alguns pontos da importância que tem da gente trabalhar nosso autoconhecimento, amor próprio, constelar, entender que os nossos pais estão sempre fazendo o melhor que puderam fazer. Que quando nós encontramos pessoas que são perpetradores, né, que são aquelas pessoas que nos fazem mal, que infelizmente muitas pessoas também, né, sofrem todo tipo de abuso, o quanto é importante trabalhar o perdão, principalmente trabalhar o perdão a si mesmo, né? Porque geralmente a gente se culpa muito. Primeiro a gente entra naquela revolta, né, da vítima que culpa o outro e de repente a gente, né, assume isso e acha que talvez a gente que provocou, que a gente poderia ter feito diferente. Não. Em uma situação de abuso, não tem como, né? São duas pessoas que estão ali e dependendo da situação e dependendo do abuso, você não tinha outra alternativa, né? Então, a importância de sair da culpa, a importância de vir para o reconhecimento, de se perdoar, né? Eu já postei várias coisas sobre perdão. É importante mesmo trabalhar perdão. Não só trabalhar merecimento. O merecimento, ele é algo que a gente trabalha bastante na nossa vida para trazer, né, essa sensação de se pertencer, de estar aqui, de reconhecer a nossa essência. Mas o perdão realmente nos liberta, né? E como é desafiador falar de perdão, como é desafiador falar de culpa, né, de ressentimento e o quanto isso gera problemas na nossa vida. Então, olhar, perceber há quanto tempo você vem se culpando por coisas que aconteceram na sua vida, há quanto tempo você vem aí se julgando por você ter X ou Y comportamento e continua repetindo a mesma coisa. Crítica e julgamento não vão te ajudar de maneira alguma. Quanto mais você se critica, mais você se coloca para baixo, mais você mina o seu amor próprio. Então é importante a gente olhar para isso. O quanto ainda eu estou me julgando, o quanto ainda eu estou me culpando, o quanto eu aponto para o outro, o quanto eu estou disposto a perdoar
tudo isso que aconteceu na minha vida, o quanto eu estou disposto a ressignificar tudo aquilo que aconteceu, né? E aí o nosso corpo, ele vai se modificando à medida que a gente vai modificando aqui e aqui dentro. Porque não adianta só eu trazer aqui consciência pro cabeção, né? XY, 1 mais 1 é igual a 2, dizem que é, né? Que 1 mais 1 é igual a 2 e não sentir. Então, quando a gente trabalha a afirmação positiva, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente trabalha a consciência, o mental, o físico aqui fora, fazer aquilo que se requer, e o espiritual, que é sentir essa confiança, essa leveza que vem de dentro. À medida que a gente vai se curando por dentro, aqui fora, o nosso mundo e o nosso corpo vai se modificando. Então é muito importante olhar para isso. E aí, queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, e a gente vai continuando a nossa live, porque eu saio numa disparada, né, para não perder o foco e trazer para vocês. Alguém tem alguma coisa? E a gente vai seguir. Gente, tem alguém aí? Uma das afirmações que vocês podem trabalhar, né? Primeiro com vocês mesmos, porque tudo começa com a gente, né? Eu me perdoo por não ser perfeita. Eu sei que eu cometo erros e as pessoas também. Mas eu também reconheço que é através dos erros que eu posso aprender e crescer. Eu me perdoo por não ser perfeita. Eu posso errar, porque é através dos erros que eu aprendo e reconheço que os outros erram também, e os erros são oportunidade de crescimento. Então, vocês mesmos vão elaborando aí, né, as frases de vocês de cura, que é muito importante. Outra afirmação que a Louise sugere, né? Eu estou disposto a soltar toda a culpa. Eu deixo a culpa ir embora. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou agora. E isso é algo, assim, muito importante da gente trabalhar. Eu vejo muita gente falando, né? Ah, porque como que eu vou falar para o meu cliente que ele tem que se amar agora, se ele tá com isso? Ué, gente, se você não se amar agora, depois também você não vai se amar. Não é depois que você emagrecer. Porque depois que você emagrecer, você vai achar outro defeito, você vai achar outra coisa pra você arrumar como desculpa de não estar pronto ainda para se amar. Então, o amor começa agora, exatamente como você é. Olhando pro seu corpo. Agora você entendeu, Lu? Que bom. Que bom. Então, quando chega a consciência, vem a solução e a gente faz aquilo que se requer, né? Vai fazendo os movimentos, vai trabalhando o perdão, vai trabalhando o soltar, a autoaceitação, entender que o outro, né, também tá fazendo o melhor que pode e a gente também. E quando eu não sou contra nem a favor, eu só acho que a gente tem que trazer muito essa consciência do quanto hoje em dia a bariátrica ficou também um negócio assim, né? Vai lá, eu vejo pessoas fazendo regimes de engorda para fazer bariátrica. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, que ela fica de cabelo em pé com isso também. Ela fala, gente, vocês escolhem correr risco de vida, porque sim, uma cirurgia bariátrica, qualquer cirurgia corre risco de vida, né? E uma cirurgia bariátrica, então, nem se fala. Fazer uma dieta líquida de 30, 45 dias, sofrido com dor, a fazer um regime, a procurar alternativas, a procurar uma terapia holística, fazer aquilo que se requer, né? Olha o quanto a gente acaba com o nosso corpo, quanto a gente destila a nossa própria raiva, nosso próprio julgamento. Aqui tô trazendo numa outra visão, tá, gente? Não tô falando de quem tá lá realmente precisando fazer uma cirurgia porque corre risco de vida. Tô falando daquelas pessoas que têm condições de fazer aquilo que se requer e preferem mutilar o corpo.
E é por isso que a gente vê muitas pessoas que fizeram bariátrica que voltam a engordar, que muitas pessoas que fizeram a ter bariátrica começam a ter outros vícios que não tinham, porque não incluíram quem tinha que incluir, não perdoaram quem tinham que perdoar e não se reconhece ainda e não se ama e não se respeita. Então, é algo que a gente tem que olhar muito além mesmo. A Deise está falando aqui que ela vai ter muito trabalho pela frente. Ela se achou em várias situações que eu coloquei. É que assim, aqui eu trouxe uma amplitude, né? Quando a gente trabalha, né? Quando eu trabalho no atendimento individual, é mais fácil da gente ir mapeando. A gente abre tudo isso e depois vai... A Cleice também. A gente vai lapidando isso, porque muitas das nossas coisas que a gente traz são máscaras das feridas emocionais. A principal ferida, rejeição e abandono, as duas principais, rejeição e abandono. E dessa sensação que essa criança tem, de tudo isso que a gente vai trazendo na vida inteira, a gente vai criando outras máscaras, né? Fora os acontecimentos da nossa vida. Então, são coisas que realmente a cura é jornada, cura é processo. A gente tem que parar de olhar para a nossa vida e querer que as coisas se resolvam assim, porque assim é a criança que quer, né? A criança tá com fome, chora, a mãe vem e dá leite. Sujou a fralda, vê alguém, troca, né? Só que o adulto hoje sabe que tem a vida prática, sabe que tem outras questões para resolver. Quando a gente fala das questões de peso, de emagrecimento, a gente fala também do peso dos relacionamentos, o quanto eu acho que eu tenho que carregar esse relacionamento nas costas, o quanto que eu tô carregando o meu trabalho nas costas, o quanto eu tenho medo do meu chefe, o quanto tenho medo do meu esposo, o quanto tenho medo dos meus filhos, e esse medo vem da onde? Da não aceitação de mim mesmo, o medo da rejeição, o medo de ser excluído. Então, a importância de trabalhar muito o amor próprio, o autorreconhecimento, para que a gente possa, então, acessar tudo isso, né? Vocês já estão no caminho, estão aí já com bons passos andados aí, né? E que é uma jornada. A gente tem que ter paciência com o processo. Que a cura vem, as coisas acontecem, e quanto mais a gente melhora a forma com que a gente se enxerga, quanto mais a gente melhora a forma com que a gente se reconhece, mais fácil fica para a gente acessar tudo isso. Então agora eu queria convidar vocês para a gente fazer um exercício. Eu falei pra caramba, que falei que não ia falar tanto hoje. É um exercício de conexão. Eu vou buscar aqui, eu tenho algumas meditações escritas de minha autoria, que às vezes chega assim, e eu vou dar uma mesclada entre elas, entre algumas que eu aprendi também, pra gente fazer um exercício. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Como é que vocês estão se sentindo? Se cair a conexão, eu volto. Mas eu acho que não vai cair não, vai dar tempo. Podemos ir lá então? Vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Se conectarem com aqui, com agora. Trazendo a consciência para o momento presente. Este é um exercício que vai ajudar vocês a enxergarem bastante coisa. A gente entrou bastante no mental, trouxe bastante consciência, e agora é hora de silenciar um pouquinho. Então vai inspirando e expirando, se percebendo no aqui, no agora.
E hoje nós vamos dar um passo no seu processo de cura. Pode ser que esse passo seja um passo definitivo, pode ser que esse seja só o primeiro, mas é um passo. Então, inspire e expira. E vai se percebendo o seu corpo. Inspira profundo e suave. Então, eu vou pedir para você, neste momento, imaginar que você é como uma sementinha num vaso de flor. Existe um vaso, a terra e a semente. Uma pequena semente. Então, imagine os seus pais biológicos. Segurando esse vaso. Imagine 4 mãos, 2 mãos femininas e 2 mãos masculinas, segurando este vaso. Você percebe que essa sementinha começa a germinar. Essa pequena sementinha está a serviço da vida. Então, essa sementinha dentro desse vaso começa a perceber uma energia muito forte que vem além dessas 4 mãos. E você pode imaginar aí na sua frente uma tela mental que atrás dos seus genitores estão os pais deles, os pais dos pais deles, e assim por diante. Todos os homens e todas as mulheres do seu sistema estão dizendo sim para você, sim para a sua vida. E você percebe que a cada sim é como se fosse uma gotinha de água que vai ali
alimentando a terra em que você foi plantada naquele vasinho. E vai trazendo nutrição, vai trazendo amor, vai trazendo paz, vai trazendo completude, alegria. Então você começa a brotar. Você começa a brotar. E você vai percebendo como que esse brotinho vai se desenvolvendo. Vai se sentindo segura dentro desse vaso amparado, que recebe a chuva de bênçãos dos seus ancestrais. E vai percebendo que começa a aparecer então um botãozinho. Esse botãozinho está prestes a desabrochar. E você continua dizendo sim. Sim à vida. Sim à paz. Você vai percebendo esse botão que desabrocha. Desabrocha uma flor. Quem sabe uma rosa. Quem sabe uma orquídea. Qual é a flor que está desabrochando? Qual é a cor dessa flor que desabrocha agora com a sua vida? E você vai percebendo o desabrochar dessa flor e a alegria preenchendo todo o seu ser. Todo o seu sistema está alegre por você estar desabrochando, por você estar aqui percebendo a vida. Então vai observando essa flor, vai observando as cores, vai observando a cor e vai dizendo sim. Sim, queridos ancestrais. Sim. Sim, queridos pais. Sim. Sim, querido Deus. Sim, querido universo. Sim, querida vida. Sim. Sim. Sim, eu existo. Sim, eu sou vista. Sim. 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 Sim, eu nasço. Sim, eu floresço. Sim, eu sou vista, bem-vinda e amada. Observe a beleza dessa flor. Observe a delicadeza dessas pétalas. Simplesmente observe. Sim, eu sou vida. Sim, eu existo. Sim, eu sirvo. Inspirando profunda e suavemente. Se imagine agora
na frente de todas essas pessoas e dos seus pais aí segurando esse vaso. Estique os seus braços e receba esse vaso de flor que os seus pais te dão. Receba o seu florescer, receba o seu perceber. Receba você mesmo das mãos de todos aqueles que vieram antes de você. E ao mesmo tempo que você recebe, você também devolve tudo aquilo que não é seu. E assim se equilibra. E assim o fluxo volta a fluir. Então, com seu vasinho de flor, vai dizendo sim para tudo isso, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Vai trazendo a sua consciência pro aqui e pro agora. E a hora que você voltar, coloca um coraçãozinho aqui. Inspira profunda e suavemente. E vai voltando pro aqui e pro agora. A Cleice já voltou. E aí, alguém quer me contar como é que foi essa experiência? Aproveitar enquanto o Instagram não me derruba, porque hoje eu sou dessas. Vou esperar esse Instagram me derrubar. Que ele me derruba e eu levanto de novo. Foi bom, Lu? Que linda! Que cor que era a rosa de vocês? Ou não sei, que planta que era? Que era? Me contem. Se quiserem, né? Se não quiser, tá tudo bem também. É uma sensação maravilhosa. Eu tinha planejado uma coisa, mas alguém soprou aqui e falou assim, faz um vaso de flor. Eu falei, mas essa eu não preparei. Mas que bom que fez sentido para vocês. Alguém quer compartilhar? Uma rosa vermelha. Vermelho tem muita significância. Uma rosa do deserto, vermelha. Então tem lição de casa para vocês. Ou adquirirem a planta, a rosa, uma flor lilás e branca. Lilás e branca pode ser uma orquídea, pode ser uma flor de lis, né? Que acho que é aquela flor do maracujá, não é? Não sei exatamente que flor que é. Mas procura na internet, quem não puder comprar, enfim. E coloca em casa, quem puder comprar, né? A Lu aí, coloca assim um ou dois, precisa ser um buquê, não, gente, mas se puder, ótimo, né? Um ou dois buquês aí, um ou dois botões de flor, um buquê, quem puder, né? E pelo menos por 21 dias, mantenha isso na sua casa, assim, sabe? Olhando para isso, para essa sensação de ser bem-vindo, de ser amado.
coloca ali na sala, na porta da entrada, um lugar que você sempre tá passando. 21 dias. Isso vai trabalhar aí bem dentro do inconsciente de vocês. Quem não tem, ah lá, já teve vontade de comprar ela. Mas não, se não achar exatamente a flor, é aquela flor, essa, né? Como você não sabe que flor que é. Ah, não, a Daisy sabe, né? Qual que é? A Clayce que não. Nossa, gente, tô confusa. A Daisy que viu uma flor lilás e branca, isso, né? A Lu também disse que teve vontade de comprar, então aí lição de casa para vocês, lindas, maravilhosas do meu coração e maravilhosos também, se tiver algum homem aí. Comprem, se der, né? Se puderem comprar, quem não puder, coloca então de fundo no celular essa rosa. Coloca a Daisy que não sabe. Então, assim, você vai numa floricultura e olha, assim, sem expectativa, sabe? Sem, nossa, não, só vai. Deixa a flor chamar você. Às vezes, você vai chegar lá, você tá vendo essa aí, lilás e branca, e você vai chegar lá, digamos que é uma azul. É aquela, tá? Então, pega aquela, não precisa ser nenhuma flor e assim, excepcional. E deixa em casa, vai cuidando, né? E vai trabalhando processando essas memórias aí, que vai ser muito bonito, né? Não precisa fazer mais nenhum outro movimento, além desse que a gente já fez hoje, quem quiser complementar com algo, mas é um bom exercício aí, tá? Podem colocar também como fundo de tela de computador, de celular. No meu celular, o meu fundo de tela é um girassol. É um meio girassol, assim, né? Por N situações. Uma dessas dinâmicas. Uma das minhas primeiras dinâmicas que apareceram foi uma... Como chama, gente, essa aqui? Meu Deus, esqueci. Essa. A flor do Buda, flor de lótus. Vermelha. Depois foi o girassol. Então, o girassol faz um tempão já que tá aqui na minha vida. Essa aqui, inclusive, eu ganhei de presente. Essa flor de lótus. Então, ajuda muito. Traz muita gente, porque a gente trabalha com os arquétipos nessa parte do inconsciente. E vai fazer muito bem para vocês, tá bom? Então é isso. A gente vai se falando. Hoje foi só um aperitivo aí. Vou trazer mais coisas para vocês, tá? Em relação a isso, pra gente ir trabalhando em conjunto, né? Criança interior, autoconhecimento, reconhecimento de si mesmo, cura dessas memórias. Porque eu tô trabalhando aí num projeto para fazer, assim, algo bem especial pra gente, tá? E é isso. Gratidão. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Aproveita, gente. Eu só vou sair daqui na hora que... Feriado de carnaval, que não tem carnaval, né? Eu acho que pra Lu já tá tarde lá, né, Lu? E gratidão. Espero que realmente vocês tenham gostado. E a gente vai aprofundando depois. Vocês deixam ali nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma questão pra gente olhar. E depois eu vou aprofundar mais cada tópico disso. Hoje foi mais um olhar aí, assim, para trazer esse outro olhar diferente, né? Da importância desse nutrir da gente aqui, tá bom? Aí é 8h15 ainda, aqui que já tá tarde, aqui já é 10h10. Então é isso, vai ficar gravado, compartilhe com as amigas, com os amigos, compartilhe aí com as pessoas que vocês amam. Peço que, se alguém quiser depois refazer o exercício da meditação, pode refazer quantas vezes quiser, tá? Não tem necessidade, quem tava aqui se entregou pro processo, ok? Quem puder, né, faça esse exercício aí de comprar
a flor que vi, ou de pôr pelo menos no celular, deixar por um tempo para internalizando tudo isso, esse grande completar aí. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Quanto mais vocês se curam, eu me curo também, e assim a gente ajuda a humanidade a se curar, cada um no seu lugar, né? A gente ajuda muito, 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 muito. Então, muita gratidão. Ótima noite para vocês. Excelente final de semana. E a gente se vê numa próxima live. Um beijão, gente. Gratidão. Deixa eu fechar.